Olá pessoal, sou o professor Elton, vamos dar continuidade à nossa disciplina de hélices, nossa segunda aula, a primeira parte da segunda aula, seguindo este roteiro aqui. Então vamos falar sobre funcionamento das manetes e os ângulos operacionais da hélice. Vamos lá? Então aqui a gente tem as manetes, olha só, aqui é a manete de potência, temos aqui a manete do ângulo da hélice, né, a manete de passo da hélice, e a manete, aqui a manete de mistura, aqui o flap. Ah, essas configurações vão mudar com certeza de aeronave para aeronave, mas temos aqui um exemplo de um Cessna, acredito que esse é o Cessna C208 mesmo. Ah, então, vamos lá. Aqui é o mesmo, não, aqui é outro Cessna, mas deve ser uma outra configuração do C208. Então a operação da hélice é controlada por uma ligação mecânica da manete de potência no console da cabine pelo punho de corte do motor. A gente tem aqui a caixa de manetes, né, o pedestal de manetes, e o punho de corte do motor em emergência, caso a aeronave esteja equipada com um, né, nem toda aeronave tem isso, para o coordenador, o qual, por sua vez, é ligado à haste de entrada do controle da hélice. Eu vou mostrar para vocês qual é essa haste de entrada do controle da hélice, é controlada pelo governador, né? Aqui a gente tem manete de potência aqui também, e o manete da hélice em sua maioria, a da hélice é azul. Olha só, a gente está aqui, ó. Esse aqui é de é, é um T25. Esse aqui é de um T25. A gente tem aqui a manete de potência, que é maior, geralmente é a maior que tem como se fossem duas, né? Duas manetes aqui, né? Ela tem a sua potência máxima, a potência mínima. Aqui a gente tem isso aqui bem simples, né? Aí o passo, aqui tá bem claro o que é cada um, né? E a mistura, então algumas aeronaves têm o controle de mistura aqui na manete, então tá aqui para o piloto conseguir controlar, né? Mistura de combustível. Então, estamos aqui, ó, potência do motor e não rotação será, portanto, mudada de acordo com as mudanças no comando das manetes. Aí continua uma parte da apostila, né? Então aqui está quantos graus, né, se deslocando a manete, né? Então a gente tem aqui o ground idle, que é embandeiramento, né? O embandeiramento em voo, aqui o intermediário, né, até o máximo de potência que a gente pode ter. Então aqui, se a gente colocar para baixo, abaixo do zero, a gente vai para o ângulo reverso. Vamos falar sobre esses estágios aí nos próximos slides. Então aqui a gente tem uma animação mostrando como é montado, como uma hélice, um conjunto de hélice é montado. Então a gente tem ali, ó, essa é aquela haste que é empurrada pelo pistão, né, o cilindro, que é controlado pelo governador de hélice. Então esse pistão vai empurrar essa haste aqui, esse eixo. Empurrando, olha só as engrenagens como funcionam, né? Ali os entalhes ali. Então ele empurrando, ele consegue girar o conjunto de hélices. Então todas as pás vão girar de acordo com de acordo com esse movimento que essa haste está fazendo aí. Ficou bem claro agora de visualizar como que funciona a mudança de ângulos, né? Até essa posição aí, embandeiramento. Então, olha só, ângulo, bandeira, falando de embandeiramento, para uma hélice embandeirável. O que é embandeirar? Uma hélice embandeirável é uma hélice controlável que possui um mecanismo que muda o passo para um ângulo tal. Então, é a capacidade da gente mudar o ângulo da hélice. Que o deslocamento da aeronave para frente produz um mínimo efeito catavento em uma hélice sem potência. Então, mesmo sem a potência do motor, de acordo com a massa de ar, né, ele
pode funcionar como um catavento mesmo, girando de acordo com o ar, né, que vai passando pelas pás. Então, o embandeiramento das hélices deve ser usado em aeronaves multimotoras para produzir ao mínimo a resistência ao avanço, então causada por uma hélice na condição de falha do motor. Então vocês entendem, né, que se o meu motor parar e a minha hélice estiver numa posição em que ela vai estar completamente parada, ela vai gerar uma resistência com ar. Então vai ser um problema. Então, se ela estiver na posição que vá contribuir com esse efeito catavento, é melhor para a aeronave se estabilizar. Então, ângulo bandeira. É uma posição em que as pás ficam 180 aproximadamente, com a direção do vetor de rotação do avião. E a 90 com o plano de rotação da hélice. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, ela embandeirou. Tá vendo? Ó? Avião, ela tem que estar em 90 graus com o plano de rotação da hélice. Embandeirou até o final aqui. Embandeirou. Tá certo? Ela começa aqui, ó. Quando ela para ali, ó, parou, embandeirou. Então vamos lá. Ângulo bandeira. Então a gente tem aqui o sistema, né, de embandeiramento. O embandeiramento ele é iniciado pelo botão de bandeira. Ok. Punho de corte do motor em emergência. Punho de fogo. Ou pelo sistema de embandeiramento automático, que a gente em inglês pode chamar de auto feather. Vem aqui, feather, significa sobre o ângulo bandeira, ou embandeiramento automático, se for o auto feather. Então, o embandeiramento é executado hidraulicamente por uma válvula bandeira, a qual desvia todas as funções de controle e rotas de mudança de passo, enviando o óleo diretamente para a hélice. Então, é isso aí, galera. O próprio óleo do motor, ele que vai empurrar esse pistão aqui, esse cara aqui. Então, temos um cilindro. Então, imaginem que a hélice está aqui. Eu vou desenhar a hélice aqui para vocês. Mentira, eu não vou desenhar. Ela vai estar aqui, tá certo? A hélice vai estar aqui, né? E de acordo com o óleo que vai para o motor e o que o governador de hélice mandar para cá, né? Ele vai empurrar esse pistão dentro do cilindro. Empurrando esse pistão dentro do cilindro, ele vai fazer aquele efeito lá daquela... Opa, tá aqui, ó. Dessa animação que eu coloquei para vocês, ó. O cilindro, aquele cilindro da figura, vai fazer esse movimento aí. E a hélice vai girar, né? Vai entrar em embandeiramento, bem naquela posição que a gente viu ali. Já falei isso tudo aí. Então, embandeiramento, falar mais um pouquinho sobre embandeiramento. Então a gente tem uma outra ilustração aqui, ó. Vamos lá. Então, óleo do tanque, o relé solenoide, aqui a gente tem a bomba de óleo, né? Aqui a válvula de corte, aqui é o botão, né, que o piloto tem ali para pressionar para embandeiramento, né? E isso tudo alimentado aqui pela bateria. Então, logo que o motor gira, né, ele dá algumas voltas, o governador inicia o desembandeiramento das pás. Então, seguindo-se a rotação em catavento. Então, é bem parecido com isso aqui, galera. Então, que acelera o processo de desembandeiramento para facilitar a rotação do motor. O ângulo da pá em bandeira em um ponto a 3/4 na pá é de 80 graus a 85, então permitindo que o ar auxilie na partida do motor. Quando a aeronave está em voo, se quiser fazer uma partida em voo, embandeirei, e ele vai, esse efeito catavento vai ajudar eu dar a partida de novo no meu motor em voo, né? E desembandeiramento é executado pela reposição do controle do governador de hélice para o curso normal de voo, né, para reacender o motor.
ângulo mínimo, durante uma decolagem, a aeronave deve ter grande velocidade. Isso a gente já falou, ok. Para atingir a V1 e reduzir a resistência ao avanço e decolar com segurança. Então, a aeronave possui algumas velocidades. Então, tem velocidades que são definidas para decolagem, velocidade para cruzeiro, e para isso a gente tem que ter o ângulo correto do passo. Então, isso tudo vai influenciar diretamente. Essas três estão envolvidas. Passo, que é o ângulo da pá, a RPM, rotação da hélice com o motor, e a potência. Então isso tudo vai tá interligado aí. Nesse momento, o mecanismo automático de controle da hélice mantém as pás no ângulo mínimo, fazendo com que as pás também ofereçam menor resistência ao avanço, portanto gerando mais velocidade. Então, olha só, aqui a gente colocando a pá no ângulo mínimo, o que ela vai fazer? Ela vai oferecer menor resistência ao avanço e gerando mais velocidade, que é o que a gente quer, né? A gente quer decolar, a gente quer mais velocidade, mais potência no motor para poder decolar com segurança. Então, ângulo máximo, agora vamos falar do ângulo máximo, é o maior ângulo especificado pelo fabricante que uma hélice ainda traciona em voo. Então, após a decolagem, quando o avião terminar a operação de subida, então ó, terminou, ele vai comandar a rotação de hélice através do motor para que o voo seja seguro e econômico. Feito o ajuste, as pás da hélice variam, automaticamente o ângulo de forma constante em função da massa de ar. Então, as hélices, né, hidromáticas, elas vão funcionar automaticamente. Isso a gente aprendeu na primeira aula, correto? Então, elas vão variar automaticamente depois que estiver em voo de cruzeiro, em função da massa de ar, da RPM necessária, tudo mais. A variação angular é para aumentar ou diminuir a resistência do ar, mais ou menos denso no caminho percorrido pelas pás. Isso a gente já sabe. Então, temos aqui um Cessna, um Caravan, pousando. Então, ângulo nulo, chato ou ângulo zero, tudo a mesma coisa, termos diferentes para o mesmo assunto. Então, as hélices seguem em direção ao ângulo mínimo até atingir o batente de ângulo nulo. É produzida, que é zero, né? Então, é produzida uma grande resistência ao avanço da aeronave, reduzindo a velocidade de aterrissagem. Eu quero estar numa velocidade máxima na hora do pouso? Obviamente não. Eu quero diminuir a minha velocidade, né? Então, a velocidade de aterrissagem até o ponto em que o piloto possa controlar a aeronave através dos freios e rodas. E quando a aeronave já está no chão, né? Desculpe. Então, nesse ângulo, a hélice age como um redutor de velocidade e não como um freio aerodinâmico. Calma, a gente não chegou nessa parte ainda. A gente está falando sobre um redutor de velocidade. Ele vai reduzir a velocidade dele, tá? A gente vai falar sobre reverso. Quando ele não é utilizado, pode acontecer isso aí, né? Então, se o piloto não reduzir sua velocidade, né, o que acontece? A aeronave passa da pista ou, né, coisa pior. Espero que tenha dado tudo certo aí, as pessoas tenham saído bem desse. Espero que seja um incidente, né? Então, ângulo reverso, falei um pouquinho dele, ângulo reverso. A gente tem aqui hélices reversíveis. Uma hélice de passo reverso é uma hélice controlável, no qual o ângulo da pá pode ser mudado para um valor negativo durante a operação. Então a gente está falando até agora até o zero, né? A gente está falando até o ângulo zero, o ângulo nulo, né? Agora a gente vai falar para ângulos negativos. Lembra da manete que tem abaixo do ângulo zero? É naquele desenho que eu mostrei para vocês? Então, a finalidade do passo reverso é a de produzir uma tração negativa a baixa velocidade, usando a potência do motor. Eu quero frear, igual esse Hércules está aí, o C-130. A gente tem aqui, ó, ele quer diminuir a velocidade dele. Vamos supor que essa pista é bem curta, né? Um avião grande, ele precisa parar antes do final da pista.
Então, o que acontece? Ele consegue jogar o passo da hélice para o reverso, ou seja, negativo. Então, em vez de jogar o ar para trás, ele vai jogar o ar para frente, reduzindo ainda mais a velocidade do avião. Então, aí sim, a gente está falando sobre freio, né? Falamos sobre funcionamento de manetes, ângulos operacionais da hélice, operação de uma hélice. Não, a operação de uma hélice é no próximo assunto. Então, obrigado pela atenção e até lá. Valeu.